o Plano São Paulo foi divulgado há pouco em relação às atualizações e não houve um avanço para a fase amarela. Como é que fica a situação agora? Como é que o município vai lidar com essa situação econômica e também com essa expectativa não atendida, principalmente dos donos de bares e restaurantes, aqueles que estavam esperando por esse avanço? Olha, o resultado do Plano São Paulo de hoje consolida exatamente o que a nossa equipe do Comitê de Enfrentamento estava afirmando lá em dia 17 de abril, quando nós fizemos o decreto de isolamento seletivo. A velocidade da propagação da doença é diferente na capital e no interior. E nós, no início da pandemia, lá em 17 de abril, fomos impedidos de continuar com as nossas atividades. A região da capital e da Grande São Paulo era mais afetada pela doença. Com o passar do tempo, 21 dias, mais ou menos, de diferença entre a região Grande São Paulo e a região do interior, isso acabou passando, então São Paulo agora vive um momento onde se pode fazer a abertura, porque agora o Estado tem um plano regional, e naquela época não tinha. E nós propusemos um plano regional, que não foi aceito pela Justiça. Então, naquela ocasião, a gente podia ter permanecido aberto. Agora, com os dados que nós temos e com o plano regional, que é correto, desde o início a gente defendia, lá logo após os 30 dias, que esse plano regional existisse. Porque aí, provavelmente, a nossa região continuaria atuando enquanto São Paulo estaria fechado. E agora nós estaríamos fechados enquanto São Paulo poderia ir abrindo. Então, foi isso que não foi feito, lamentavelmente, apesar da gente chamar a atenção por isso, criar o nosso plano de isolamento seletivo que permitia atividades naquela ocasião. Então, nós estamos sendo penalizados nesse momento, principalmente os empreendedores, que não podem retomar agora suas atividades, agora até por conta dos próprios indicadores, o que não estaria errado. O erro foi naquele início de pandemia, onde não havia a necessidade do mesmo rigor de fechamento lá na cidade de São Paulo e aqui em São José dos Campos e na nossa região. Agora, nós temos que continuar fazendo a nossa lição de casa, os números já são muito melhores a cada semana, nós somos a única região que permaneceu ao longo de todo o mês sem regredir e depois progredir, então permanecemos desde o início do Plano de São Paulo na fase laranja, mas tudo indica que o platô foi alcançado e na próxima semana e nos próximos dias o perfil da doença vai ser outro aqui para a nossa região. Também vale lembrar que não se trata só do desempenho de São José dos Campos, porque agora a gente tem que seguir toda a região. E no fundo, Vale, a doença está mais grave, chegou agora com mais intensidade até do que aqui em Jacareí, São José, Santa Branca, onde a gente vê que ela começa a entrar em declínio. Nesse período, você tem conversado com os outros prefeitos, para que haja esse avanço também aqui na região? Sem dúvida. Ontem mesmo, em reunião do Codivap, nós temos um sistema nosso que aponta a evolução das fases. Então, na quarta-feira, nós já tínhamos a informação que nós estaríamos, pelos números que a gente estava alcançando da região e pelo critério do Plano São Paulo, a gente tem um sistema paralelo, a gente já via que permaneceríamos na fase laranja. Então, nós temos esse sistema muito eficiente, acertou em todas as semanas, e agora esse mesmo sistema aponta para essa estabilização, aqui principalmente Jacareí, São José, Santa Branca, Paraibuna, Caçapava, e que a gente possa evoluir aí nas próximas semanas. A gente vê muitos empresários, principalmente, falando nesse período, sobre essa dificuldade econômica, e a gente sabe que é uma coisa que envolve não só o poder público municipal, mas outros poderes também, governo estadual, governo federal. E aí fica essa dúvida, como é que o poder público vai conseguir fazer essa retomada econômica, principalmente com esses setores que estão aí sendo penalizados, por conta de uma doença, infelizmente. Como que a prefeitura vai trabalhar para que não haja esse desespero, principalmente entre os setores que estão fechados? É uma situação gravíssima, desses empreendedores, salões de cabeleireiros, restaurantes, também em academias, setor de eventos, todos os setores que estão sofrendo muito mais até do que outros setores de economia da cidade, que já tiveram sua atividade permitida, e a cada dia essa situação fica mais crítica para esses empreendedores. Eu lamento, se fosse depender de mim, eu acho que nós poderíamos sim retomar as atividades no setor de bares e restaurantes. Aliás, sugeri para o sindicato entrar com uma ação na justiça
pedindo a reabertura baseada nos números, indicadores que nós mesmos podemos apresentar, mas lamentavelmente a Justiça não permitiu que São José possa ter baseado nos seus números as suas ações. Eu dependo do governo estadual e isso até o Supremo Tribunal Federal já viu. Só um dado muito interessante, 118 óbitos. Cada óbito tem que ser lamentado e eu me solidarizo com cada família, cada história de vida, podia ser um parente meu, um parente seu, amigos, então eu me solidarizo. Mas se a gente for comparar com as maiores cidades do estado de São Paulo, acima de 400 mil habitantes, São José é a cidade que tem o menor número de óbitos por habitante. Consequentemente, do ponto de vista da mortalidade, a menor taxa de mortalidade do estado de São Paulo nas maiores cidades do estado. E ainda assim, a gente fica sem a possibilidade de retornar com as atividades. Eu espero que a semana que vem a gente possa avançar, né, na fase amarela em toda a região, e já penso numa possibilidade na semana que vem, mesmo com o Plano São Paulo sendo a cada 14 dias, de solicitar ao governo que faça essa alteração para que ele possa ser também semanal, principalmente uma região como a nossa, que se manteve estável ao longo de 6 semanas, e a gente acredita que semanalmente ela pode ser reavaliada ao invés de quinzenalmente. Então, existe essa possibilidade, prefeito, da prefeitura aqui, no caso, levar essa demanda, por exemplo, para o Conselho Municipalista, né, que o senhor participa, é o representante aqui da região, e até mesmo recorrer à Justiça? Olha, mais do que possibilidade, eu levarei ao Conselho Municipalista essa situação dessa estabilização em São José, porque os critérios também, eu conheço bem os critérios do Estado, eles se baseiam na semana anterior. Então, se a cidade estivesse muito ruim, ela na semana seguinte poderia estar bem. Mas, na verdade, o que acontece é que a gente tem os números bem estáveis. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. E, na semana seguinte, se a gente passar para a fase laranja, isso é fruto de um amadurecimento da pandemia na cidade e na região. Então, eu vou solicitar, sim, ao Estado que, na semana que vem, em estando com a avaliação amarela, que a gente possa imediatamente promover a reabertura. E eu acredito que isso deve acontecer. E sobre a fiscalização, como é que ela tem ocorrido aqui na cidade? Até porque é assim uma ação importante para que haja também essa evolução, né? Para que haja uma redução no número de casos, para que a população se proteja mais, né? Desde da fiscalização da população quanto do comércio ou de empresas que estão abertas. O ideal é que a gente pudesse trocar a palavra fiscalização por conscientização, mas essa não é a realidade. A realidade é que nós temos que fiscalizar, infelizmente, aqueles que insistem em não cumprir as regras e não cumprir as leis. Para isso, a gente tem a Guarda Municipal fiscalizando os fluxos, as aglomerações, a fiscalização de posturas, fiscalizando toda essa ação de comerciantes que ainda insistem em não agir corretamente ou que insiste com o seu estabelecimento estar aberto. O que a gente tem que fazer é cumprir as leis e as regras, sejam elas quais forem. Né? A gente goste ou não, leis e regras têm que ser cumpridas e a gente, e eu como prefeito, tenho que trabalhar para fazer com que elas sejam cumpridas. Tem tido, inclusive, punições até mesmo financeiras, né? Sim, multa de R$5.000, foram várias multas já aplicadas. Né? A multa da máscara, nós não aplicamos nenhuma, que eu saiba, a Vigilância Estadual também não. É muito difícil, e eu já disse logo que o governo anunciou, de operacionalizar essa multa para as pessoas físicas, no CPF, no RG. Né? Isso está a cargo da Vigilância Sanitária Estadual, mas a gente sempre chama atenção quando nossos guardas, nossos fiscais encontram gente sem máscara, eles também fazem a abordagem pedindo para que a pessoa use máscara. Hoje começou também uma movimentação no Hospital de Retaguarda, o hospital que foi inaugurado, inclusive a gente acompanha a inauguração essa semana, que já havia uma transferência prevista para hoje. Quando que começa a funcionar efetivamente, ou já está funcionando? Já hoje a transferência é efetivamente sendo feita. O Hospital de Retaguarda, que é uma obra, eu lembro logo no início da pandemia que eu fui cobrado para construir um hospital de campanha, aqueles com barracas, né? Que a gente viu um monte de escândalo no Brasil afora, mas mesmo tirando a parte do escândalo, olhando para aqueles que investiram corretamente o recurso, investiram no hospital de campanha, mas aí o recurso vai embora, né? Porque o hospital de campanha é desmontado e não fica na cidade. E eu sempre insisti que eu colocaria todo o recurso num legado que ficasse para a cidade. Ampliamos o hospital municipal, recebemos equipamentos em doação da Embraer para fazer a filtragem do ar, fizemos a mudança nos protocolos nas UPAs, a distribuição de merendas
nas escolas, e agora o Hospital de Retaguarda, uma grande obra, com 70% investido na iniciativa privada, uma obra de 12 milhões de reais, que vai servir nesse momento de pandemia, e a vantagem é que uma certeza eu tenho, que a pandemia vai passar. A gente não sabe quando, mas ela vai passar. E esse hospital passa a ser o novo pronto-socorro do Hospital Municipal, um grande legado para a cidade no atendimento à saúde pública. Para quem, claro, mais precisa. Quem precisa da saúde pública é quem mais precisa. Já vai passar a atender também pacientes com Covid? Já tem pessoas com a doença que vão ser atendidas nesse local agora ou é somente se precisar? Olha, uma excelente colocação para a gente explicar como vai funcionar. Na verdade, os pacientes da ala pediátrica sem ter Covid é que serão transferidos para o Hospital de Retaguarda. E o pronto-socorro infantil também será no Hospital de Retaguarda. Já os pacientes Covid vão permanecer no Hospital Municipal, mas com esse espaço que a gente ganha, a gente amplia em 36 leitos o atendimento Covid dentro do Hospital Municipal, que continua sendo o centro de atendimento para o Covid em São José dos Campos. Então, na verdade, o Hospital de Retaguarda não recebe nenhum paciente Covid, a ala pediátrica, a internação pediátrica do hospital vai para lá e o novo pronto-socorro infantil, que já passa a atender nesse novo prédio. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, por estar, nos recebendo, mesmo que virtualmente. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Quero aproveitar também para deixar um recado para você que pode ficar em casa, fique em casa, se preserve. Agora você que tem que acordar todo dia cedo para ir trabalhar, trazer o sustento para a sua família, tome todos os cuidados, use máscara, faça a sua higienização, mantenha o distanciamento social, saia se necessário for, para que a gente consiga vencer esse período com o menor número de óbitos possível, que a doença possa afetar de forma menor a cidade em relação até às outras cidades do nosso país e até mesmo do mundo, e que a gente possa servir de exemplo também no enfrentamento dessa gravíssima doença. Juntos nós vamos transformar nossa cidade numa cidade a cada dia mais viva e mais saudável. Muito obrigado a todos.